Na sexta, a gente fez uma eleição aqui no Seleção Sport TV, com os comentaristas que estavam no programa, da seleção do primeiro turno. A gente mostrou os jogadores que por mais vezes estiveram na seleção da rodada, que a gente faz aqui a cada rodada, eles votaram. E o resultado da democracia do programa sexta-feira foi esse daqui, ó. Cássio como goleiro, Marcos Rocha, lateral direito, Gustavo Gomes, Manuel e Piquerez. Foi muito destacada a regularidade do Piquerez. Não o brilho, mas a regularidade do lateral do Palmeiras. No meio-campo, o André, o Zé Rafael, o Scarpa e o Arrascaeta, o Cano e o Hulk. Né? Foram 5 do Palmeiras, 3 do Fluminense, que ainda tem o treinador, o Fernando Diniz. Um do Corinthians, que é o Cássio, um do Flamengo, que é o Arrascaeta, e um do Atlético Mineiro, que é o Hulk. Olhando assim, cara, eu sinto falta do Arias. Eu acho que a gente tinha que ter arrumado um espaço para o Arias, nem que fosse tirando o Hulk, sinceramente. Mas essa é a corneta que eu faço da nossa eleição. E você, Grafa, corneta o quê desse time aí? Eu acho que eu colocaria o Caio também na lateral esquerda. Bom voto Jader também. destacou agora. O Pedro é essa reta final, né? É do metade do primeiro turno para cá, né? O Hulk foi bem no começo e agora nessa reta final não está tão bem também. Então é esse equilíbrio aí do Hulk com o Hulk, e a gente conta também tudo que ele fez a temporada passada, Campeonato Mineiro. Mas faltou uma vaga pro John Arias aí, porque para mim ele é junto do Scarpa, para mim é o melhor jogador dos dois melhores jogadores do primeiro Olhando turno. assim agora, né, o trabalho que a gente fez, a obra concluída, eu tiraria o Hulk e colocaria o Arias, cara, nessa seleção aí. Eu não sei, o Caleri... Talvez o Zé Rafael adiantaria, Caleri. colocaria o André só com volante, adiantaria mais... Pois é. O Piquerez, ele... o Caio Paulista, acho que ainda tem uma vantagem sobre o Piquerez. Poderia ser o Caio Paulista, sem dúvida. E o Hulk não sei se o Caleri... O Zé Rafael fez um grande campeonato também, eu concordo. Também, Mas talvez aí, por eu ser atacante, eu tiraria o Zé Rafael, colocaria o Arias e os caras mais avançados ali. Fala, Serginho. Eu iria de Samuel Xavier, não é por ser da família, não é isso não é nepotismo. mas acho que, o Samuel foi muito importante nesse... Ele tá jogando como um ala, Zé, o Samuel Xavier praticamente como um ala, né? Ele e o Caio, né? Como ala, infiltra por dentro, ele tá muito bem. Boa leitura de jogo que ele... Jogadores recuperados pelo Diniz, né? Estavam muito em baixa, o Caio e o Samuel Xavier, o Manuel também. Eu acho que o Marcos Rocha é um jogador pouco valorizado por aquilo que entrega. Olha, a gente chegou a essa seleção porque a gente faz aqui no programa a seleção de cada rodada. Vou mostrar para vocês quais foram os jogadores mais indicados pelas posições. E aí vocês vão poder ter uma ideia também da regularidade, né? De quem por mais vezes foi destaque nas rodadas, nas 19 rodadas. O Cássio, por exemplo, foi disparado o goleiro que por mais vezes foi o goleiro da rodada, 4. O Gatito foi por 2 vezes e o Cleito do Bragantino foi por 2 também. Sinto falta do Fábio, que por nenhuma vez foi goleiro da rodada, mas fez também um belo turno, né? Só que acabou não entrando no goleiro mais destacado. O Gatito e o Cleito, por exemplo, eu acho que foram goleiros irregulares, que tiveram grandes atuações e atuações não tão boas. Talvez, o Fábio foi muito regular. Talvez o Gatito e o Cleito, por mais defesas que fazem nos jogos. O Fábio... Ele faz defesas no jogo, mas ele não sofre tanto. O Botafogo sofre bastante. O Gatito, realmente, ele é decisivo em alguns pontos. Porque a bola está sempre no pé do Fluminense. Isso, e o Fluminense tem muita posse de bola. Por isso o Fábio não se destaca assim, não aparece tanto. Talvez seja por isso, mas o Fábio é importante ele estar... Você tem toda a razão na estatística, ela mostra exatamente o que você fala. O GE publicou a estatística dos goleiros mais decisivos, com mais defesas quando o time está ganhando ou empatando. Então, as defesas do Cássio, 55,6% delas são quando o time está ganhando ou empatando. Ou seja, o time está perdendo de 4-0, o goleiro fecha o gol, não entra nesse índice. O Vladimir, do Avaí, como a bola vai muito no gol do Avaí, é o segundo, o Gatito é o terceiro. O Everton é o quarto, fez um campeonato também muito bom. E o João Paulo dos Santos é o quinto, outro goleiro que também teve grandes atuações no turno, o João Paulo. Aí, laterais, os mais eleitos, tá? Laterais direitos e esquerdos.
O Marcos Rocha, aqui ó, fazendo propaganda da nossa seleção, foi o lateral que por mais vezes esteve na seleção da rodada, 3. O Mariano esteve em 2, o Apodi esteve em 2, o Samuel Xavier em 2, o Lucas Piton do Corinthians em 2 e o Arana em 2. Foram os laterais que por mais vezes estiveram na seleção da rodada. Mas o Apodi forçaram a mão, hein? Porque o Apodi não tem jogado de lateral, né? Faz tempo. O Apodi... o Apodi tá lá na frente, né? Você adapta para encaixar na seleção da rodada. É que você adapta, né? O Pikachu também, você faz uma adaptação tática para encaixar o jogador. A gente esqueceu, até por conta da campanha, acho um pouco do Atlético nesse período, mas o Arana é um lateral que vai brigar para ser titular na Copa do Mundo. E a gente falou aqui do Piquerez, falou do Caio Paulista e o Arana meio que pintando ali como uma terceira opção. Será que vai brigar para ser titular? Eu acho que ele tem que recuperar o futebol dele, sabia? Então, mas ele vai ter tempo para isso. Acho que o Atlético vai crescer. Porque ali a concorrência com o Alexandre e o Alex Telles é pesada, hein? É que o Tite é apaixonado pelo Alexandre, né? Ele gosta da característica, mas... Nem colocando o Renan Lodge, né? Não, mas o Alex Telles e Alexandre. Mas para mim, o Arana briga pela titularidade na Copa. Isso é outro ponto, né? Agora, analisando o lateral direito, qual que é como é que a gente vai jogar ele? Tanto defensivamente como ofensivamente? Porque o Marcos Rocha, para mim, assim, é o lateral aí. O Mariano também, só que o Mariano tem um revezamento com o Guga no Atlético, né? Ele não tem uma sequência assim de jogos, ele se lesionou bastante também. O Apodi é um ala, o Xavier hoje joga como ala também no Fluminense, joga que ele ajuda bastante. O Piton já foi escalado até como atacante. Isso. O Arana é muito forte ofensivamente, defensivamente ele tem ainda, depende muito da cobertura do zagueiro, do volante ali. Eu acho que o Marcos Rocha aí é o que, falar de lateral mesmo, o Marcos Rocha é o que entrega mais. Ele vive uma grande fase, cara. Isaac. Diga, Serginho. E você sabe qual o problema do Piquerez, né? Que o Piquerez ele não vai aparecer como o melhor ali, porque os outros caras ofuscam ele, né? É Gustavo Gomes marcando gol a toda hora. Antes era o Rafael Veiga, né? Virou o Scarpa. Um jogador que a gente não citou no quadro anterior, mas que fez um ótimo primeiro turno foi o Dudu. Né? Dudu fez um excelente primeiro turno. Então, assim, o Everton, né? Sempre tem alguém brilhando no Palmeiras. Coitado do Piquerez, que faz muito bem o seu trabalho ali, ele acaba não aparecendo. A gente nem enxerga muito ele, porque os outros ofuscaram. Tem esse lado. E ganhou nas 2 últimas rodadas contra o América e contra o Inter a concorrência do jovem Vanderlan, que jogou muita bola nos 2 últimos jogos. Zagueiros, o Gustavo Gomes foi o que disparado mais apareceu e ele fez um turno monstruoso que está jogando o Paraguai, não é de hoje, não. Né? Por 6 vezes ele foi incontestável, né? Ele por 6 vezes foi seleção da rodada e muitas vezes indicado a craque da rodada, inclusive. O Miranda, que não começou bem o campeonato, começou no banco, inclusive, cresceu na reta final por 3 vezes, esteve na seleção da rodada. O Bauerman do Santos por 3 vezes, Manuel por 3 vezes, o Léo Ortiz do Bragantino por 2 vezes e o Murilo do Palmeiras por 2 vezes. Foram os zagueiros que mais apareceram nas nossas seleções da rodada. Acho que aí difícil contestar, hein? Não tem como. O Bauerman é um zagueiro que também vem crescendo muito, né? Apesar de toda a irregularidade do Santos, apesar de todos os problemas, mas é um zagueiro que tem chamado a atenção por conta desse papel importante que ele tem, né? Ele é meio que assumindo uma liderança no Santos, sendo um cara determinante ali atrás. Pode ser que o segundo turno dele seja melhor. A tendência de crescimento para ele, né? Mas nós vamos analisar o zagueiro por gols marcados ou por ser zagueiro. Isso que eu quero saber. É um critério bom. Essa discussão não, eu não sou questionador, porque... Essa discussão é boa. Eu acho mas boa, ela é boa. Porque zagueiro, pelo que vem jogando esse ano, eu vou de Léo Ortiz e Gustavo Gomes. Eu gosto muito do Léo Ortiz, tem muita postura ali no sistema defensivo. Chegou na seleção. Exato. Chegou na seleção. Agora, se for o zagueiro que marca, Gustavo Gomes é muito bom zagueiro e marca gols também. 7 gols marcou o Gustavo. 7 gols, então. Manuel começou a pegar gols também, né? Ou senão, daqui a pouco nós vamos analisar os atacantes também que voltam para marcar. Não são atacantes que marcam com gol, inveja não. dos zagueiros artilheiros. É tipo uma reserva de mercado, entendeu? Ele tá com inveja do zagueiro que faz muito gol, entendeu? Eu já perdi uma artilharia num campeonato estadual para um zagueiro, sabia? Falei! Ronaldo Alves, ele no Náutico e eu no Santa Cruz, 2016. Ele foi artilheiro com 5 gols.
E eu marquei 4. É isso. Tá vendo? Eu sabia que tinha uma rixa aí com o zagueiro artilheiro, cara. Mexeu com o sentimento do grafite, é isso? Pô. Tinha mágoa. Ronaldo Alves fez 5 gols, você fez 4, grafite. Foi. Cara, agora 7 gols pro Gustavo Gomes, assim, Então. gols decisivos, né? Sim. Ele fez gol no Corinthians, no São Paulo e no Santos. Só isso. Nos 3 clássicos, né? Só isso. Assim, e gol decisivo. Foi 1-0 contra o Santos, gol dele. Contra o São Paulo, a virada de 2-1, gol dele. O gol do empate, né? O primeiro gol contra o Corinthians, de 3-0, foi dele. Então, assim, abriu o placar contra o Inter. Gol. Fez Contra o Inter domingo. exato. Então, assim... O Manuel tem 6 gols, não é isso? São 6, né? Ai, rapaz... Golaço, viu? Então, Golaço. Não lembro de cabeça. Eu acho que contra o Cruzeiro... Será que é 6 juntando Copa do Brasil e Brasileiro? Então, aquele jogo contra o Cruzeiro dos 3-0... Copa do Brasil. Ele faz... Eu acho que ali ele chegou ao 6º gol, enfim, mas... Eu acho que é na temporada. Na temporada, 6 né? gols, Então, mas vamos combinar, né? Que pro Manuel, que até bem pouco tempo atrás fazia Agora, 2 gols por marcou ano. um dos gols mais bonitos do campeonato, na vitória sobre o Botafogo 1-0. Exatamente, Um dos gols exatamente. mais bonitos do Nossa, campeonato. Mas para de falar disso que o Grafa vai ficar com... Não acho relembrar ruim o não, passado. a rapaziada tá mandando bem. O Murilo, o Léo, o Manuel, todo mundo aí. Começa a dar aquele Ronaldo Alves, Ronaldo Alves. aquela coisa. O Miranda, pra mim, é o zagueiro. O pessoal pergunta qual o zagueiro mais difícil que você enfrentou na sua carreira. O que eu falo é o Miranda e o Thiago Silva. Você enfrentou? Os dois. Porque o Miranda não é o zagueiro que dá porrada. O próprio Jeromel também é um jogador que... Quando eu fui enfrentar o Jeromel na Alemanha, eu falei, pô, Jeromel fininho daquele jeito, eu vou passar por cima dele. Eu dava pancada, ele dava pancada, ninguém caía, ele se mantinha em pé. O Miranda, quando eu estava no São Paulo, ele estava no Coritiba. Pô, não conseguia ganhar nada dele, porque tecnicamente era muito bom, ou seja, eu não tenho nada contra os caras não, pô. Só tô questionando. Teve cartaz, porque assim, a minha lembrança é que o Jeromel foi muito pouco falado no Brasil quando atuava na Alemanha. Teve cartaz alto lá, o Jeromel, na Alemanha? Às vezes que eu atuei contra ele, as partidas que eu vi ele fazendo, ele teve ele jogava no Colônia, que era uma equipe que no passado ganhou muitos títulos, só que a época que ele estava lá era promovido à primeira divisão, mas ele teve muito bom desempenho na Alemanha. Pô, que legal esse depoimento. Volantes, cara, Zé Rafael foi o volante que mais vezes esteve na seleção da rodada, 3, o Duqueiroz esteve em 2, o João Gomes em 2, o André do Fluminense em 2 e o Edenilson em 2. Também acho um quadro muito bom dos volantes do campeonato. Esse é um pacote interessante aí de opções, hein? Você vê que o time do seleção tá mandando bem na seleção da rodada, hein? Mas é um pacote legal. Do André, com o Duqueiroz, o João Gomes e o Edenilson são caras que eles mantêm também uma regularidade, né? O João Gomes, o que cresceu no Flamengo, é brincadeira. O que tá jogando de bola esse menino aí, assumindo a posição. O Edenilson é esse cara que tem constância, né? Duqueiroz é outro que se afirmou no time do Corinthians e o André é praticamente uma unanimidade. Então... Tô achando que a galera do seleção tá mandando bem pra caramba na curadoria aí da seleção da rodada. E o Duqueiroz, eu acho que vale um adendo aí, que ele cresce no momento que o Maicon entra ao lado dele, né? Então ele se sente mais confiante e ele cresceu bem, ajudou bastante o Corinthians nessa manutenção ali do pelotão de cima. Se tivesse que votar em 2, eu iria... Bom, o André, eu acho que disparado, né, é unanimidade mesmo, e eu iria de Duqueiroz como um segundo ali. E o Edenilson, cara, ele tem feito um campeonato muito bom também, cara. Domingo ele jogou muito bem de novo contra o Palmeiras. A gente destaca muito o pessoal que está na parte de cima da tabela. Exatamente. Lá em cima, né? O jogador que está na equipe que está brigando lá em cima. Mas eu também gosto muito do Edenilson, do Queiroz. Jogou muito, principalmente nos jogos de Libertadores, o Duqueiroz jogou bem, foi fundamental, né? Lógico que a gente está analisando o Brasileirão aqui também, mas a gente pega um resumo, pega um conjunto do que aconteceu nesse primeiro semestre. Mas o André e o Edenilson, junto com o Du aí, são dois. Nada contra o João Gomes e o Zé Rafael também, mas eu vou de André e Edenilson. O Edenilson organiza muito o time do Inter, cara. As jogadas passam muito pela inteligência dele ali no meio-campo colorado. Lembrar, é um período curto que ele tem de momento ruim, né? Foi, se eu não me engano... Foi no começo da temporada com o Cacique Medina, não foi? Medina? Mudança de Mas sabia onde é que ia escalar direito o Edenilson e tal? Com o Mano ele, ó... Não, de volta, né? Daquilo que ele tinha vivido com o Patrick, né? Nas mãos do Odair, né? Depois com o Abel também. O gol, inclusive, contra o Palmeiras, do Alemão, é um golaço do Alemão. Mas nasce de uma tabelinha inteligente do Edenilson no meio-campo. Agora a gente vai para os meias. O Scarpa
foi o meia mais eleito, 6 vezes. O Arias foi 3. O Terans foi 3, a Arrascaeta 2 e o William 2. Também acho que é um bom painel aí de meias que se destacaram no turno, hein? Os volantes jogam de meia, hoje em dia os meias estão quase meio atacantes, né, Jader? Os caras estão lá dentro da área, né, Grafa? O Terans, cara, é outro desses exemplos, né? O Atlético Paranaense, depois que o Filipão chega, decola e aí também potencializa algumas das individualidades, né? Terans cresceu e se manteve nesse crescimento, assim, é interessante ver. O Scarpa é bom o torcedor do Palmeiras ir curtindo essa fase, né? É bom ir Só curtindo, até o fim do ano. né? Porque depois vai vestir vermelho, né? Na Inglaterra, o que tudo indica, Nottingham Forest, né? Voltando à Premier League. Então é bom o torcedor do Palmeiras curtir bem essa fase do Scarpa aí. E uma escolha de vida mesmo, né? Porque o Palmeiras ofereceu um salário maior para ele ficar do que aquele que o Scarpa vai ganhar na Inglaterra. Ele fez uma escolha de vida. Bacana. Foi convicto para lá. Uma escolha de vida dele de atuar na Europa. Tomara que o time dele, quando ele chegar, que vai ser já para segunda metade da temporada, lá não esteja brigando para cair de volta, porque levou tanto tempo, né, para voltar para a primeira divisão, 23 temporadas. Tomara que ele consiga se dar bem e sentir o gostinho ainda de... Depois a gente fala sobre isso, né? Vamos deixar... Vamos curtir o Scarpa. Até dezembro dá para curtir bem o futebol do Scarpa, no melhor momento da carreira dele. Atacantes. O Cano foi o mais eleito por 5 vezes na seleção da rodada. O Dudu, citado pelo Serginho, esteve em 4. O Hulk esteve em 3, Calera em 3, Mendonça em 3 e o Igor Paixão, que começou muito bem o campeonato, em 3 também. Acho também um bom painel aqui, hein, de atacantes. Justo. O Hulk ele tem algumas partidas que ele foi, né, arrasador, etc. Mas se a gente pegar o conjunto da obra, o Hulk versus o Hulk do ano passado é muito abaixo, né? Então ele tá destacado aí por partidas específicas e não por um conjunto da obra ali, né? Acho que o Igor Paixão é isso, foi o início, né? Depois ele, inclusive, se machuca, coisa e tal, sai do time. E os outros, né? O Cano acho que é indiscutível, né? Em qualquer hipótese tem que estar. E o Mendonça, a mesma coisa, né? Início arrasador, aí ele se lesiona, demorou um pouquinho para voltar, mas já voltou. Já tá de novo jogando numa fase boa. Ciclos, né? Momentos, né? O próprio Dudu não está marcando gols, mas está jogando muito bem. E quando você fala de atacante, lógico que você pontua gols também. O Dudu não vem marcando gols, ele vem, assim, tendo chances durante os jogos, não vem finalizando bem, mas para o time é sensacional. Agora, Cano, Caleri e o Dudu são os 3, assim, que eu coloco assim. O Hulk também, pelo que fez o ano passado, esse ano está abaixo. O Paixão e o Mendonça também foram momentos bons ali durante o primeiro turno. Tem um bom poder de fogo aí, né? Porra. É um bom poder de fogo aí. O treinador que mais vezes foi eleito técnico da rodada é o líder do turno, o Abel Ferreira, que teve também o melhor aproveitamento dos treinadores que trabalharam no turno, 68,4. O Fernando Diniz, com menos jogos, 15, teve 66,6, é o segundo melhor aproveitamento, empatado com o Dorival no Flamengo. O Dorival fez 9 jogos e tem os mesmos 66,6% de aproveitamento. O Vitor Pereira teve 61,4, o Felipão 59,5 e o Turco Mohamed 59,2. Foram os melhores aproveitamentos de técnicos em uma passagem, né? Porque o Dorival tem 2 clubes.